Olá pessoal, professor Leonardo Augusto mais uma vez em sua companhia. Espero que esteja tudo bem com todos vocês, tá certo? O objetivo da nossa videoaula de hoje, pessoal, é continuarmos aí uma sequência dentro aí de análise combinatória, tá certo? Então recomendo que vocês assistam aí, né? Vá lá, navegue aí no canal do professor Leonardo Augusto, lá na playlist análise combinatória, né? Assista às outras aulas. Faço essa recomendação para vocês aí. E hoje a nossa aula está demais, pessoal. Vamos discutir sobre permutação simples. Então, se você não é inscrito no nosso canal, não perca essa oportunidade. Tá joia? No link aí, ó, abaixo da nossa descrição, você encontra aí o caminho para se inscrever no nosso canal. Beleza? Então vamos direto ao ponto aqui, pessoal. O que seria uma permutação simples? Olha, o que é permutar? Permutar, se você for lá, folhear no dicionário, lá no Aurélio, você vai ver que permutar é simplesmente trocar. Então, uma permutação simples envolve uma simples troca da sua organização ali, do seu conjunto que você tem. Beleza? Então, ó, vamos aqui acompanhar a definição. Olha, agrupamentos ordenados. Esses agrupamentos ordenados diferem pela ordem, ou seja, nós estamos diante de um caso em que a ordem é sim importante. Então, se eu tenho lá numa sequência João e Paulo, e na outra Paulo e João, essa ordem faz diferença. Tá certo, pessoal? Para efeitos de contagem. Então, vem cá comigo, olha. Indicamos por P de N o número de permutações simples de N elementos. Então, P de N é igual a N que multiplica N-1, que multiplica N-2, e assim por diante, né? Tantos elementos quantos forem, até você chegar nessa sequência aqui final. 3, 2, 1. O objetivo é sempre terminar em 1. Então, permutação na prática é nada mais do que isso, né, pessoal? Você pega lá quando nós estávamos aprendendo, hein, nas aulas anteriores sobre fatorial, nós não trabalhamos com, por exemplo, 8 fatorial, aí vem 8, 7, 6, né, 5, até chegar aqui no 1, sempre efetuando essas multiplicações. Pois bem, é isso mesmo que nós estamos fazendo aqui, é uma permutação. Né? Nós vimos também anagramas, né? Ficou curioso para saber o que é anagramas? Vai lá na aula anterior que nós temos lá tudo isso e muito mais. Então aqui, ó, na prática, vamos lá, de quantas maneiras podem ser dispostas 2 damas e 2 cavalheiros numa fila de forma que não fiquem juntos 2 cavalheiros e 2 damas? Conseguiu entender o que está acontecendo aqui, pessoal? Então, ó, você tem, no caso lá, 4 pessoas, né? 2 do sexo feminino e 2 do sexo masculino. Está lá numa fila. Só que eu tenho uma condição, eu não posso formar essa fila de uma maneira qualquer. A condição é a seguinte, eu não posso ter, né, junto, ou seja, lado a lado, 2 cavalheiros e 2 damas. Não posso ter. Então, pessoal, eu tenho 2 condições, beleza? Eu vou chamar de condição 1, essa condição aqui, ó. Eu posso ter, não são 2 damas e 2 cavalheiros? Então, começando pelo cavalheiro. Então, eu tenho, se eu começo pelo cavalheiro, obrigatoriamente, na minha fila, eu tenho que vir com uma dama, beleza? Porque eu não posso ter juntos 2 cavalheiros ou 2 damas. E se eu venho com dama aqui, obrigatoriamente eu tenho que vir com um cavaleiro, porque se eu viesse com dama eu ia infringir aqui a norma, beleza? E aqui eu teria finalmente a dama, beleza? Como são 4, está aí a primeira possibilidade, tá certo? E aí, pessoal, olha só, quantas possibilidades aqui, quantas combinações eu teria para esse caso aqui? Simples, olha só, eu teria 2 fatorial em relação aqui, ó, em relação a esse primeiro caso aqui, ó, eu posso pensar,
Tá vendo esse par aqui, ó, essas duas damas? Elas podem permutar entre elas, mas elas estão sempre nessa primeira situação, nessas mesmas posições, na primeira e na terceira, para esse caso aqui. Só que elas podem permutar entre si. Por quê? Porque a ordem é importante. Se não fosse, né? Mas por isso 2 fatorial. Só que terei que multiplicar por outro 2 fatorial, que é os pares aqui, ó, os pares das damas. Beleza? Então a permutação de 2, os dois cavalheiros permutam entre si, mais outra permutação de 2, as duas damas permutam entre si. Resolvendo isso daqui, pessoal, quanto que é 2 fatorial? É 2. Quanto que é 2 fatorial? 2. 2 vezes 2, 4. Então eu tenho 4 combinações possíveis aqui. Só que aí é um detalhe, né? Eu tenho a situação 2. Qual que é a situação 2? A situação em que eu começo a fila, se eu comecei pelo cavaleiro, agora eu começo pela dama. E aí segue a mesma regra. Se eu começo pela dama, obrigatoriamente eu devo ter um cavaleiro aqui. Se eu tenho um cavaleiro, o terceiro tem que ser a terceira, no caso, tem que ser uma dama. E encerrando, eu tenho um cavaleiro. As possibilidades, eu tenho a mesma condição aqui. Beleza? Eu tenho que permutar na posição 1 e 3 as duas damas, 2 fatorial, e tem que permutar nas posições 2 e 4 os 2 cavaleiros. O que diferenciou aqui, né? A ordem de começo na fila. Tá certo? A ordem aqui, as posições, né? As posições 1 e 3 ficaram reservadas em um caso às damas e no outro caso aos cavaleiros. E aqui, então, eu teria também 4 possibilidades, pessoal. Só que eu não quero no total, a quantidade total, ó. Então, total aqui, né? O nosso total de maneiras aqui, ó, são o quê? Você soma as duas possibilidades, ó. Então são 8 maneiras distintas de você formar. Legal demais, não é, pessoal? A aplicação, né, de uma permutação simples, com uma multiplicaçãozinha bem elementar, você resolve o problema, né? Com 3 linhas você resolveu a questão. Vamos para a segunda. A segunda diz o seguinte, olha: de quantas maneiras uma família de 5 pessoas podem sentar-se num banco de 5 lugares, ficando 2 delas sempre juntas em qualquer ordem? Pessoal, olha só, o seguinte, também é um problema em que você vai permutar, tá certo? Você tem 5 lugares, só que eu deixei essa questão para o final, para a última, porque eu tenho uma sacada aqui que pode e vai ser muito importante para você, que é o seguinte. Olha, primeiro a gente tem que ter em mente que essa permutação ela também tem uma condição de existência. Qual que é a condição de existência? 2 pessoas, aqui ó, ficando 2 delas sempre juntas. Vamos supor que seja o pai e a mãe. Então o pai e a mãe tem que estar amarrado nessa sequência. Seria como se eles fossem um bloco só, fizessem parte de uma pessoa só. Essa é a estratégia que eu tenho para te dar. E eles têm que estar sempre juntos. Então, ó, ao invés de ser 5 espaços, para eu fazer a permutação, vamos ver, deixa eu ver se eu coloquei aqui, se eu coloquei 5 espaços aqui. Bom, acho que não foi nem... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso mesmo. Olha só, eu vou colocar na verdade esses 4 espaços aqui, ó. E tá vendo esse xzinho aqui? Esse x aqui eu vou fixar como se fosse o pai e a mãe, sendo um só, beleza? Tudo bem, esse espaço, dito isso, né, essa fixação aqui, eu vou fazer o seguinte, olha, já que eram 5, eu pensei aqui como
como bloco, naturalmente restaram 3 aqui, 3 pessoas da família para serem perguntadas, beleza? Então, pessoal, olha só, eu vou fazer 3 fatorial, beleza? Que é a combinação desses 3. Esses 3 aqui vai. O filho mais velho, o filho do meio e o caçula. Todos esses 3 vão alternar aí. Isso dá 3 fatorial. Só que tá vendo esse x aqui, pessoal? Esse x não está colado o pai e a mãe? Então eu vou ter que considerar o 2 fatorial aqui multiplicando eles. O 2 fatorial, beleza? Porque a ordem é importante aqui e eles estão colados. Só que ainda não acabou. Eu fixei o meu x, no caso pai e mãe, no início, tá certo? Mas eu tenho na verdade 4 possibilidades. Ele pode estar aqui, aqui, aqui e aqui. Aí eu chego e multiplico por 4. Mas aqui, pessoal, não é 4 fatorial não, porque eu não estou alterando. Eu estou preenchendo as quantidades em que o x pode estar. Aqui, ó, é uma possibilidade só quando o x está aqui. Mas como são 4 espaços, eu multiplico por 4 e tenho a resposta. Aí você vai ter, né, 2 fatorial, você chega no 2. O 3 fatorial, você chega no 6. 3 fatorial igual a 6. E multiplica pelo 4. Beleza? Quanto que isso vai dar? Se eu agrupar esse daqui, ó, 2 vezes 6 seria 12. E 12 vezes 4 seria quanto, pessoal? Daria 48. Olha só que bacana. 48 possibilidades diferentes no total com essas condições aqui. Tá certo, pessoal? Essa daqui é uma dica de ouro. Às vezes você pensar em bloco, beleza? Como ele deu assim, ó, elas têm que estar sempre juntas. Pensa como bloco e depois vai fazendo as operações aí restantes. Beleza? Show de bola? Espero que tenham gostado. Acompanhem sempre aí as aulas do professor, ok? Um abraço, fiquem com Deus.